Nunca deixe de rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, obrigado por você estar aqui neste espaço de evangelização, a nossa homilia diária. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo está aqui nos dizendo sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, nunca deixe de rezar. Meus irmãos, o que é algo necessário? Algo necessário é um elemento sem o qual as outras coisas não acontecem. Por exemplo, para um carro andar, o que é necessário? Ar-condicionado, sim ou não? É necessário um banco super confortável, sim ou não? É necessário um tapete dentro do carro? Um perfumezinho dentro do carro? Claro que não. É necessário que o carro tenha, por exemplo, gasolina. Então, o combustível, dentre tantas coisas, é um elemento necessário para que o carro ande. Por exemplo, vamos colocar mais um exemplo, para que um forno possa funcionar, é necessário o quê? É necessário gás. Sem o gás, o forno não vai cumprir com a sua função de assar. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo que a oração ela é um elemento necessário na nossa vida, é um elemento fundamental, sem o qual nós não podemos nos santificar e sem o qual nós não podemos nos fortalecer e sermos perseverantes na nossa missão. Então veja que ele diz necessidade e nunca desistir. Outro elemento necessário é a perseverança. Amados irmãos, muitas vezes nós desistimos muito rápido da nossa vida de oração. Talvez eu rezo pela cura de alguém, pela libertação, eu rezo para que uma pessoa abandone um vício, para que o marido vá para a igreja, para que os filhos vá para a igreja, para que a esposa tenha mais paciência e por poucas vezes, por poucos anos, talvez poucos meses, poucos dias, eu desisto de rezar. Jesus está nos ensinando a nunca desistir. Por quê? Porque Deus tem um projeto de salvação e Ele sabe o momento oportuno, Ele sabe a hora de realizar as graças na nossa vida. Então Jesus conta esta parábola de um juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto que não temia Deus, não temia os homens. Então veja que talvez muitos de nós fazemos algo ou por medo de Deus ou por respeitos humanos. Esse juiz estava nem aí com a paçoca. Expressão essa, né? Estava nem com nada. Ele não se importava com Deus, não se importava com os homens, com as pessoas, com as mulheres. Para ele o que importava era ser juiz e pronto. Talvez o salário era gordo e a vida que segue. Mas aí existe essa viuvinha que pede a ele que faça justiça contra o seu adversário. E aí veja que esta viúva fica no pé dele, fica. Chega um ponto que ele se cansa e diz: olha, eu não temo a Deus, eu não temo os homens, mas esta viúva está me dando na paciência. Eu não tenho mais uma gota de paciência com esta senhora. Olha, quer saber? Vai que ela vai me agredir. Então eu vou atender o pedido dela. Eu me cansei. Meus irmãos, Jesus Cristo utiliza-se desta palavra para dizer: se este juiz, que é injusto, é iníquo, não respeita Deus, não respeita os homens, ele atende, nem que seja por cansaço, ao pedido da viúva, e o nosso Pai que está no céu, que é justo,
que é bondoso, que é compassivo, que é amoroso? Será que ele não vai nos atender? E aí, versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazer esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Veja, meus irmãos, que Deus fará justiça. E justiça é cumprir com um projeto de salvação. Daí eu pego e emendo com outro detalhe muito importante. Deus fará depressa. Daí talvez você está aí me ouvindo dizendo, mas padre, às vezes não acontece, às vezes demora. Meus irmãos, então vamos relacionar uma coisa com a outra. Deus fará justiça. A justiça está de acordo com o seu projeto de salvação, projeto de salvação de Deus nas nossas vidas. Portanto, se para nós, na nossa vida, parece que Deus demora, Deus está esperando um momento oportuno para realizar a graça que nós estamos pedindo. Segunda coisa, talvez não está acontecendo porque talvez, provavelmente, este pedido que nós estamos fazendo, ele não vai concorrer, ele não vai favorecer para o projeto de salvação de Deus nas nossas vidas e talvez na vida do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do amigo, do colega. Talvez há quantos anos você está pedindo alguma coisa e essa coisa não aconteceu ainda, este elemento não foi atendido ainda. Paciência, calma, meus irmãos. Talvez Deus não te atendeu ainda porque talvez ainda não é o momento de ser atendido. Esta pessoa pela qual você reza precisa de mais tempo para converter no momento que ela está hoje, ou talvez isso não vai favorecer de forma alguma a sua conversão. Só para citar um exemplo, lembremos-nos de Santa Mônica, que rezou por mais de 30 anos pela conversão do seu filho, Santo Agostinho, que inclusive se tornou sacerdote, bispo e um grande santo da igreja. Por que 30 anos? Porque talvez antes Agostinho não estava pronto para receber a conversão, para mudar de vida. Ele não tinha maturidade suficiente para mudar. Mas Santa Mônica mostrou a necessidade, mostrou que a oração é algo necessário, então ela continuou a rezar e mostrou a perseverança. Ela nunca desistiu até que a conversão de Santo Agostinho aconteceu e que demorou mais de 30 anos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que na nossa espera pelo milagre, pela cura, se for de acordo com a vontade de Deus, que nós não percamos a fé. Jesus diz aqui, nesta última linha do Evangelho, mas o Filho do Homem, quando ele vier, ou seja, quando ele vier novamente, no final dos tempos, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas, por fazer Jesus, um Jesus supermercado, eu vou até ele quando eu quero, e aí se ele não me atende, eu troco de supermercado, eu troco de atendente. Talvez muitas pessoas abandonam a fé e dizem, para que eu vou à igreja? Deus não me atende. Ou seja, talvez muitas pessoas estão indo à igreja, buscando a Deus só para ser atendido. E este não é o objetivo, meus irmãos e minhas irmãs. As demoras de Deus, inclusive, precisam nos fazer a crescer na fé, na perseverança. E aí, Jesus pergunta, será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Será que você vai ter fé? Será que eu terei fé? Será que os nossos filhos, amigos, teremos fé? Por quê? Porque talvez nós queremos nos relacionar com Deus de forma muito superficial. Se Ele não me atende, eu mudo de lugar. Se Ele não me atende, eu abandono Ele. Isso eu tenho falado há alguns dias, que se trata de uma pequenez espiritual, pode parecer contraditório, mas uma pequenez espiritual muito grande. Ou seja, somos tão pequenos que nós seguimos a Jesus só se Ele me atender. E não, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem um projeto de salvação. Basta que nós sejamos perseverantes e nunca, nunca, nunca deixemos de rezar. Meus irmãos e minhas irmãs, amanhã é domingo, seja onde você estiver, você precisa ir à missa amanhã. Domingo é dia do Senhor e não é uma opção faltar à missa, é mandamento da lei de Deus. Portanto, vamos criar consciência e criar vergonha na cara também para participarmos da Santa Missa, meu irmão. Vamos lá, coragem. Deus nos deu este mandamento e, portanto, como filhos obedientes, precisamos segui-lo. Aqui em Doverlândia, às 8 horas da manhã, na Igreja São Miguel, e às 19h30 na Igreja Matriz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal e deixe o seu joinha aqui e destaque uma frase, uma palavra que mais te chamou a atenção. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.